Olá, pessoal. Vamos agora então entender como que funciona a autenticação de usuário, né? Então, assim, de forma bastante resumida, a autenticação do usuário consiste em, primeiro, o usuário comprovar a sua identidade, né, por meio de e-mail e senha, e segundo, né, uma vez que o servidor pôde verificar a autenticidade daquele usuário, né, que ele tem as credenciais, né, o servidor vai gerar um token, que é como se fosse uma chave de acesso e vai entregar essa chave de acesso para o usuário, tá? Aí daí em diante, toda vez que o usuário fizer uma requisição para o sistema, ele vai precisar é, apresentar essa chave para provar que ele está autenticado. Tudo bem? Então, vamos lá. Tá? O primeiro ponto, né, que a gente precisa fazer aqui é criar, né, ou melhor, configurar essa rota de login que nós já tínhamos, né? Então, assim, para cadastro, a gente precisava enviar nome, e-mail e senha, né? Agora, para login, a gente vai precisar somente de e-mail e senha, tá? Então, vamos lá. Body, how, JSON, beleza, tá? Só que sem o campo nome, apenas e-mail e senha. Tá? Bom, qual e-mail e senha nós vamos utilizar aqui nos testes? Né? Vamos dar uma verificada do que nós temos aqui no nosso sistema, tá? Dos cadastros que foram feitos na aula passada. Bom, eu tenho esse arquivo aqui, show users, né? Que ele me mostra exatamente os usuários que já estão cadastrados. É, vejamos, eu posso rodar esse arquivo, mas ele está apresentando de uma forma meio bagunçada. Então, eu vou pegar aqui o json.stringify e vou colocar aqui alguns parâmetros que vai melhorar a formatação, tá? Só para mostrar para vocês o que eu estou falando, né? Rodando esse arquivo agora, né? O resultado que nós temos é este. Então ele mostra tudo como se fosse em linha, né? Sem quebrar, sem indentar. Então vamos colocar aqui, né, esses parâmetros. Aqui nós estamos dizendo que a tabulação, né, desse nosso JSON vai ser de 4, equivalente a 4 espaços, tá? Bom, esse nu aqui eu não sei, esse segundo parâmetro eu nunca cheguei a utilizar, então não sei para que ele serve. Mas o terceiro parâmetro é para indicar a tabulação. Agora, se eu rodar esse mesmo arquivo, tá, ele vai mostrar formatado, né? E as tabulações aqui, ó, com equivalência de 4 espaços, ok? Então você pode usar um valor diferente se você preferir. Então, ok. Nós temos aqui os usuários João, Maria, né? E esses usuários aqui, eles não serão autenticáveis, porque lembra, a gente tinha cadastrado senha sem calcular a hash, né? Sem utilizar ali a parte do bcrypt. E vamos lembrar, quando a gente vai fazer a autenticação, né, igual eu falei na aula passada, a gente tem que considerar que a senha que o usuário digitou não é guardada no banco de dados, né? O que acontece? Quando o usuário digita uma senha, ele forma uma senha ali no cadastro, o que vai ser guardado no banco vai ser o hash da senha, né? Então o sistema, o servidor vai calcular o hash da senha, vai pegar esse hash e vai guardar no banco de dados. A ideia é que na próxima autenticação que ele fizer, né, ele vai inserir a senha original, aí o servidor vai receber essa senha e vai calcular a hash novamente e vai comparar a hash que já está no banco de dados com a nova hash. E o resultado tem que ser o mesmo, né? Porque o resultado de um cálculo de hash é determinístico, né? Sempre que você calcula a hash, né, de uma mesma informação, o resultado vai ser o mesmo, ok? Mas aí acontece que esses dois primeiros usuários a gente não salvou a hash, a gente salvou a senha, né? Então o que vai acontecer? Se a gente tentar autenticar lá com a senha 123, quando chegar no servidor, o servidor vai calcular a hash de senha 123, que vai dar um código parecido com isso, né? Algo nesse formato, e vai comparar se é igual a isso. E é claro que não vai ser, né? Porque a gente salvou a própria senha. Então, vamos pegar aqui um desses usuários de baixo mesmo. Pode ser o Pedro ou o Alisson, né? Bom, os dados já estão preenchidos ali com o Alisson. alisson.souza@gmail.com, senha 123, né? Então,
vamos já fazer a autenticação com esse quarto usuário, que é o último que a gente cadastrou. Beleza. Então, a minha rota aqui já está pronta, né, para a gente poder... a minha aquisição aqui no Postman já está pronta para a gente poder testar, né? Agora eu preciso implementar realmente a funcionalidade de login aqui no meu controller. Lembrando que as rotas, elas já estão organizadas certinho, né? Nós já temos a rota aqui de login. Então, é só questão de programar realmente a funcionalidade de login. Bom, como que vai ser a funcionalidade de login, né? O início vai ser um pouco parecido aqui com o cadastro, né? Nós vamos primeiramente capturar os dados que vieram da requisição, então no caso e-mail e senha, tá? Então aqui não vai ter nome mais, né? Então capturamos e-mail e senha, né? Igual aqui, ó. Aí antes de verificarmos, né, usuário e senha, e-mail e senha, nós temos que fazer algumas validações. Então, né, assim, antes de verificar a senha, melhor dizendo, nós precisamos fazer a validação de que se aquele usuário existe. Então, vamos tentar fazer a busca desse usuário, né? Utilizando como parâmetro o e-mail. Então, a gente vai utilizar aqui o Prisma, né? Então, prisma.usuário.find. Aí nós temos algumas opções aqui, né? Vamos utilizar aqui find unique, que é para buscar um usuário, né? Por meio de um parâmetro que a gente sabe que é único. Basicamente, a gente tem certeza que vai voltar um só ou nenhum, né? Então, eu vou buscar o usuário que tiver, né? Onde o e-mail for esse e-mail que veio na autenticação. Tá? Então, o usuário cujo campo e-mail for igual a este e-mail aqui, né, vai ser retornado. Beleza. Aí a gente verifica. Veio algum usuário? Se não veio, né, apenas se não veio, por isso essa exclamação, eu já vou cortar aqui mesmo. Tá? Então eu vou dar um return res.json. Aqui eu vou falar que houve erro, né? Então erro igual a true. E vou colocar aqui uma mensagem, né? Mesmo formato que a gente está fazendo sempre. Indicando o quê? Que o usuário não foi encontrado. Beleza? Então, né, se o usuário o e-mail aqui não retornar nenhum usuário, então ele já vai retornar essa resposta, né? E por ter um retorno aqui, o que está abaixo desse if já não vai ser executado, né? Agora, se ele não entrar no if, aí ele prossegue com a nossa função de login. Então, agora é o momento em que a gente realmente verifica a senha do usuário. Tá? Então, vou até deixar anotado aqui, ó. Né? Esse comentário para deixar destacado, né? Vou criar aqui uma variável como se fosse algo booleano, né? Vamos lá, senha correta, né? Isso aqui vai valer verdadeiro ou falso de acordo com a comparação aqui, tá? Então, o bcrypt, ele já conta com uma função para isso, tá? Então a gente não vai nem precisar fazer essa comparação mais manualmente, né? Calcular o hash de novo e aí comparar se é igual, né? O bcrypt ele já traz isso pronto, tá? Na função compareSync, tá? Então ele mesmo já vai calcular o hash da senha que veio na requisição e comparar com a anterior, tá? Aí a gente só precisa passar essa senha que veio na requisição e a senha anterior. A senha anterior, né, se a gente conseguiu buscar algum usuário aqui, vai estar aqui dentro, tá? Mas lembra que ela vai estar no formato de hash, né? Usuário.password. Então, repare, o bcrypt ele vai pegar essa senha, vai calcular o hash dela, tá? Porque essa senha aqui é a que está sendo enviada aqui na requisição do Postman, tá? Que, né, logo logo vocês vão colocar essa requisição aqui, em vez de no Postman, né, vocês vão colocar lá no React, lá no front-end de vocês, tá?
Então, essa senha é aquela que o usuário digita mesmo. Aí o bcrypt vai calcular o hash dessa senha e vai comparar com o hash que já está aqui em usuário.password, tá? E aí, pronto. Agora, senha correta é algo verdadeiro ou falso, dependendo do resultado dessa comparação, tá? Vamos considerar primeiro, né, o pior caso. Caso onde, né, a senha não está correta. Né? Se a senha não está correta, vou até copiar aqui de cima, porque vai ser parecido. Né? A gente vai mandar uma resposta também, um erro, né? E falando aqui, ó, senha incorreta. Beleza? Então, fizemos as verificações, tá? De novo, aqui tem o return, então se no caso de senha incorreta, ele vai dar essa resposta, já finaliza, né, o fluxo da nossa função aqui. Aí, caso contrário, se a gente chegar até essa linha aqui, quer dizer que tudo certo, né? Usuário encontrado e senha correta. Então, agora é o momento em que a gente vai criar um token. A gente vai criar aquela chave, né? O usuário ele conseguiu comprovar que é ele mesmo, né? Por meio da apresentação das credenciais. E agora a gente vai entregar uma chave de acesso para esse usuário. Tá? Essa chave de acesso é o que a gente chama de token. Tá? Então, como que a gente faz isso? A gente vai utilizar aqui JWT. Não lembro se a gente já instalou isso aqui, na verdade, né? Na verdade, não instalamos. Então, a gente vai precisar instalar o JWT, tá? Esse daqui, pessoal, é um módulo para trabalhar com tokens especificamente, ok? Então, o resto acho que é tudo instalado, só vamos precisar desse novo módulo, tá? Limpar aqui a tela por um momento e vamos lá. npm e JSON Web Token. Beleza? JSON Web Token, vocês vão precisar instalar aí também. Fez a instalação dele, né? Agora a gente precisa também fazer a importação. Então, tirar o terminal aqui. A gente vem aqui em cima. E agora, além do Prisma, do Bcrypt, nós vamos ter também, né, a importação do JWT, né, que é uma abreviação aí de JSON Web Token. Require JSON Web Token. Beleza? Então esse módulo ele já vem pronto aí, né, para criar tokens para nós, né, tokens de autenticação, para criar essas chaves que eu estou dizendo, né? Então, jwt.sig, né? Então ele vai assinar uma chave. E aí, pessoal, nessa chave nós podemos incluir dados aqui dentro, tá? É o que ele chama aqui ó, de payload. Então, informações que podem ser úteis. Imagina assim, eu estou criando uma chave que eu vou entregar para o usuário. Quando esse usuário chegar com uma nova requisição, é interessante que essa chave conte com alguns dados que me ajude a identificar quem é ele, né? E de repente eu posso até colocar alguns dados a mais, né, de navegação e tudo. Mas o essencial aqui, tá? O básico eu conseguir identificar esse usuário. Quando ele chegar com a chave, eu descriptografar essa chave e conseguir identificar quem é. Então, para isso, eu vou criar uma informação aqui, né, um dado dentro da chave, que vai ser o ID do usuário. Tá? Então, isso aqui vai ser útil para quando o usuário chegar com essa chave eu conseguir descobrir quem é que eu autentiquei. Tá? Então, vamos lá. Passei aqui quais dados que estarão na chave, né? E aí, pessoal, essa chave eu vou mandar para o usuário de forma criptografada. Tá? Então, eu preciso colocar uma senha para criptografar e descriptografar essa chave, né? Poderia escrever aqui alguma coisa, né? Para funcionar como senha de criptografar e descriptografar tokens? Poderia, tá? Mas normalmente a gente não coloca dentro do código, a gente coloca lá no env, né? Porque é uma daquelas informações que não é interessante a gente deixar exposto no nosso código. Então, vou vir aqui no nosso env
E vou adicionar aqui, ó, chamar de chave secreta, né? Ou secret key, né? Então, que chave pode ser essa? Ah, na verdade, não tem muita restrição, tá? Inclusive, a gente pode colocar algo meio aleatório, já que vai estar aqui no Envy, né? A gente não vai precisar memorizar, tá? Ah, beleza. Escrevi aqui de forma meio, né? Só apertando teclas aleatórias. Beleza. Agora, em vez de colocar essa senha, né, aqui dentro, né, de forma direta, eu vou chamar aqui process.env.secret key, beleza? Que aí ele vai pegar aquela chave do nosso env. E aí, pessoal, eu posso colocar algumas configurações para essa chave também. Por exemplo, normalmente quando você faz autenticação no sistema, passa algum tempo, né? Essa sua autenticação expira, né? Então, eu poderia não colocar nada aqui, né? E aí, essa chave ela vai valer de forma permanente, tá? Mas normalmente nós colocamos aí um tempo de expiração, tá? Então, eu posso colocar esse parâmetro, ó, expires in, por exemplo, 1 hora, 2 horas, né? Colocar aqui, colocar 1 hora, tá? Que é meio que uma média, né, do que é usado. Beleza. Tá, então, a gente vai criar esse token, criptografar ele utilizando essa senha e mandar para o usuário. Tá? E aí, dentro desse token, né, a gente tem o ID do usuário que está autenticado. Professor, existe o risco de o usuário, vamos supor, vamos imaginar um cenário aqui, ó. Tá, vou escrever aqui, depois eu apago. Então, imagina que o João, né, é ADM, né, e ele tem ID 1, e a Maria tem ID2 e é usuário, tá? Será que existe o risco da Maria se autenticar? E aí, quando ela receber o token dela lá no navegador, ela mexer nesse token e mudar o ID que está dentro da chave, né, para em vez de 2 para 1. Então, basicamente, ela autenticou e aí ela tenta modificar a informação que está dentro do token. Isso é possível? A resposta é não. Por quê? Porque ela vai receber um token que vai ser também, tipo, criptografado, né? Ela não vai conseguir ler o que está dentro do token. Vai ser só um código extenso, tá? E ela não vai conseguir criptografar. Por quê? Porque ela não tem essa chave, tá? Mas ela vai precisar dessa informação mesmo assim. Por quê? Porque quando ela for fazer uma nova requisição, ela vai enviar essa informação que ela não sabe o que é, ela vai ter que enviar de volta para o servidor, tá? E aí o servidor vai pegar essa informação, vai descriptografar e aí vai identificar os dados ali que estão na chave, incluindo o ID do usuário, tá? Então, o token é muito útil para o usuário, mas, apesar disso, somente quem consegue abrir o token e ler o que está dentro é o servidor, tá? Porque é o servidor que tem a chave ali de descriptografar esse token, ok? Então, vamos lá. Criei o token, o que eu vou fazer agora? Agora, basta responder para o usuário, né? Então, res.json, né? Não sei se vocês lembram na API, né? Eu não deixei aberto aqui para essa aula, mas na API está lá, né? Na especificação da API que a gente precisa enviar o token quando o usuário conseguir se autenticar. Então, res.json, erro, false, né? Então, esse aqui é o cenário onde não aconteceu nenhum erro. Mensagem, vamos lá. Autenticação realizada com sucesso. E, né, token. E aí a gente envia o token que a gente criou aqui. Beleza? Então, agora é só testar, né? Veja só. Aqui no enunciado do trabalho, né, por que, que a gente tem
né, que para autenticação, ó, para autenticação, né, o token aqui tem essa interrogação, né? Eu quis dizer que nem sempre, né, quando o usuário acessar a rota de autenticação, ele vai receber um token, tá? Por isso que está essa interrogação aqui. Por quê? Se ele não passar usuário e senha corretos, né, ele não vai receber token. O token só vai no caso de estar tudo certo. Então, agora eu só preciso executar essa aplicação, né? npm start. Ok, então ele está ouvindo aqui. Vamos testar aqui nossa autenticação. Então, send. Vamos testar primeiro com uma senha correta? Então, 1, 2, 3, 4. Né? Send. Né? Olha lá. Senha incorreta, mas ele encontrou o usuário, né? Testar aqui agora o outro cenário. Vou colocar um usuário errado, sem o ponto. Send. Olha lá, usuário não encontrado. E agora, em último caso, usuário e senha corretos, né? Olha lá, erro, falso, mensagem. Autenticação realizada com sucesso. E aqui está o token, tá? Essa daqui é a chave que o meu usuário ele vai ficar enviando para o servidor agora a cada novo acesso para provar, né? Para conseguir demonstrar que é um usuário autenticado. Beleza? Então, a gente já conseguiu implementar aí a parte de autenticação. Para fechar, pessoal, aqui, seria interessante que o usuário, né? Eu acho interessante que o usuário, quando ele acaba de se cadastrar, ele já seja automaticamente autenticado, né? Por quê? Porque dá mais praticidade, né? A pessoa se cadastra ali e assim que ela termina o cadastro, ela já está logada. Muitos sites não fazem isso, né? Talvez para forçar o usuário a fazer uma primeira autenticação ali e já identificar se de repente ele digitou alguma coisa errada, né? Um e-mail, uma senha. Mas enfim, vamos implementar aqui, né? O mesmo comportamento, né? De autenticação ao final do cadastro, tá? Então, vamos lá. Ó, voltei aqui para a funcionalidade de cadastro, tá? E aí aqui são as partes de verificações, tal. Aí, uma vez que as verificações ali no cadastro deram certo, a gente tem o momento que a gente cria o usuário, e aí logo em seguida a gente envia uma resposta, né? O que eu vou modificar aqui? Após o cadastro, eu vou já criar esse token e devolver junto com a resposta. Então, pouquinha coisa de diferença, só adicionar aí a parte do token, né? Então, ok. Ó, criou o usuário, tá? Tem um console.log aqui para exibir esse usuário, né? Vou deixar ele aqui, né? Mas aí, criei o usuário, eu já vou criar um token, né? Vamos só conferir aqui se as informações estão corretas, né? ID, usuário, tudo batendo certinho. Ok. E aí, né? Usuário cadastrado com sucesso, já vou adicionar aqui, ó, esse token também no momento que ele faz o cadastro, né? Então, repara, essa autenticação, essa questão de gerar o token e devolver para o usuário acontece tanto no login quanto no cadastro. Aí vamos fazer um teste também agora com um novo cadastro. Então deixa eu mudar aqui, criar um outro usuário. Vamos colocar aqui. Não, deve ter Pedro talvez no sistema. Vou colocar aqui então. Rebeca Alencar. Vamos lá. Ok, tá. E senha. Bom, se eu colocar senha diferente. Vou colocar uma senha diferente, apesar de depois eu posso ter problema com isso, né? Mas só pra gente ver uma hash diferente depois também. Então, enviei. Olha só, o usuário foi cadastrado e, né, já está automaticamente logado. Beleza? Só para a gente visualizar aqui agora, né? Dar
Node show users, né? Aqui está, ó. Então, fechou, pessoal. Trabalhamos aí com autenticação e nas próximas aulas a gente já pode começar a utilizar esses recursos para fazer controle de acesso, né? Limitar ali onde que o usuário pode acessar sem estar autenticado e onde que ele precisa se autenticar para acessar. Beleza? Então, até a próxima aula.